Parte 1. Isabel tinha 32 anos e era casada há 5 anos com Miguel, um homem dedicado e trabalhador. Moravam numa antiga casa de madeira em Sintra, um lugar onde as pedras e o passado pareciam sussurrar segredos às noites serenas. 6 meses antes, após o falecimento da sua sogra, tinham acolhido o sogro, Sr. Antônio, um homem de 63 anos, firme e elegante, com cabelo grisalho cuidadosamente penteado para o lado, que preenchia a casa com uma presença calma e segura. Isabel gostava de andar descalça em casa, sentindo o frio do soalho de madeira acariciar a pele dos seus pés, num contraste delicioso com o calor do verão que entrava pelas janelas. Naquela noite quente, vestia um vestido leve de algodão com alças finas, que lhe chegava pouco acima dos joelhos, deixando à mostra a pele dourada pelo sol de manhã. Os seus cabelos negros estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros, e ao pescoço usava uma corrente delicada com um pequeno pendente em forma de concha, lembrança das férias passadas na costa alentejana. Enquanto lavava a louça na cozinha estreita e antiga, Antônio chegou do banho. O seu robe branco envolvia-lhe a silhueta forte e os ombros largos, ainda úmidos pelo vapor. O cheiro fresco do sabonete e uma nota clássica de colônia de barbear misturavam-se no ar, fazendo Isabel ficar momentaneamente sem palavras. Ele cumprimentou-a com boa noite, Isabel, com uma voz profunda e serena, que parecia acariciar-lhe as costas como uma brisa quente. Miguel, o marido de Isabel, tinha estado em viagem de trabalho durante os últimos 4 dias, deixando-a a sós com Antônio. Desde então, a presença do sogro parecia ganhar uma nova dimensão, uma mistura confusa de conforto e uma tensão subtil que Isabel tentava ignorar. Sentia-se cansada das desculpas de Miguel, que se refugiava na palavra cansaço para evitar qualquer conversa mais profunda. Na manhã seguinte, após despedir Miguel no aeroporto, Isabel encontrou Antônio encostado ao topo da escada, impecavelmente vestido com uma camisa passada a ferro e umas calças de tecido fino, os seus sapatos de couro reluzentes ao pé dele, testemunhando a sua disciplina e caráter. Até ao regresso do Miguel, está aqui em casa, Isabel. Confiarei em ti, disse-lhe com um sorriso que parecia carregar um segredo. À noite, enquanto Antônio assistia à televisão, Isabel sentou-se ao seu lado. A luz tênue da sala iluminava o vestido leve que ela vestia. A alça escorregara do ombro, revelando uma pele macia e bronzeada, que Antônio não conseguiu deixar de notar. O silêncio entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e olhares que falavam mais do que podiam admitir. De repente, Antônio perguntou-lhe se estava feliz por ser esposa do seu filho. Isabel engoliu seco, incapaz de partilhar a crescente distância que sentia por Miguel. Claro que sim, Antônio, respondeu, escondendo a verdade atrás de um sorriso tímido. Os seus olhos encontraram os dele, e por um momento, a expressão dele revelou uma mistura de compreensão e tristeza. Com um gesto suave, Antônio pousou a mão no ombro dela, o calor da sua pele a atravessar o tecido fino do vestido e a despertar sensações há muito adormecidas. Pareces cansada. Quer que eu te ajude a relaxar um pouco? Perguntou com uma voz baixa, quase um sussurro. Isabel sentiu o coração acelerar, o toque inesperado a fazer-lhe estremecer, como se o tempo tivesse parado naquele instante delicado. Mas então, Antônio afastou-se abruptamente, desculpando-se e dirigindo-se ao corredor apressadamente. Isabel ficou sentada, o rosto a arder, o corpo ainda vibrando com a eletricidade daquele toque proibido. Algo dentro dela começava a despertar, um sentimento perigoso e irresistível que ela não sabia como controlar. No dia seguinte, a casa estava imersa numa estranha tensão. As palavras eram poucas e o olhar evitado. Isabel e Antônio tentavam manter a normalidade, mas a atmosfera carregada falava por si. Antônio desaparecia frequentemente para a casa de banho, e Isabel começou a notar a palidez crescente do sogro, o seu olhar cansado, as pequenas dores que ele escondia atrás de um sorriso frágil. Durante a noite, enquanto lavava a louça, Antônio voltou a aproximar-se, o seu corpo tocando dela de forma inadvertida, mas suficiente para que Isabel sentisse um arrepio percorrer-lhe a espinha. Desculpa, Isabel, murmurou perto do seu ouvido, a respiração quente a provocar-lhe uma mistura de medo e desejo. Era um jogo perigoso, um passo em falso que ambos tentavam evitar, mas que continuava a acontecer. Por fim, Antônio revelou a sua luta secreta, uma doença que o fazia precisar de cuidados constantes, uma condição que explicava as idas frequentes à casa de banho e o seu estado frágil. Isabel sentiu a sua admiração crescer, transformando o desejo proibido em compaixão pura e uma vontade inabalável de cuidar dele. Mas a calma era apenas aparente. Um segredo escondido nas últimas páginas do Diário Azul que Isabel encontrara na mesa de Antônio lançava uma sombra sobre tudo o que acontecerá até ali. Não foi um acidente. Ele sabe tudo, lia-se ali, numa caligrafia trêmula e urgente. O mistério acabará de começar, e a verdade prometia ser mais perigosa do que qualquer desejo oculto. E assim,
na velha casa de Sintra, entre suspiros e segredos, uma nova história começava a desenrolar-se. Uma história onde nada era o que parecia e onde o passado insistia em não ficar enterrado. Parte 2. Na manhã seguinte, Isabel vestiu uma blusa de linho branca, levemente transparente, que deixava entrever a pele morena do seu decote, combinada com umas calças de ganga justas que realçavam as suas curvas delicadas. Os seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo frouxo, com alguns fios soltos a emoldurarem o rosto, dando-lhe um ar descontraído e ao mesmo tempo sensual. Nos pés, calçava umas sapatilhas de lona bege, perfeitas para a caminhada pelo centro histórico de Sintra, onde planeava comprar uma nova agenda para registrar os cuidados do sogro. A pequena papelaria, situada num beco estreito e colorido, era um refúgio acolhedor, cheio de cadernos de capa dura, canetas de diversas cores e aquele cheiro inconfundível de papel antigo que Isabel adorava. Enquanto escolhia uma agenda azul escura, uma senhora idosa, com um vestido florido e um sorriso maroto, comentou: "Menina, parece que vai escrever um romance, ou talvez o diário secreto do Antônio, não é?" Isabel riu-se, corando, e respondeu: "Quem sabe? A vida por vezes tem histórias que nem os melhores escritores conseguem imaginar." Ao regressar à casa, o céu carregava nuvens cinzentas que anunciavam uma tempestade. Isabel sentiu o cheiro da chuva antes mesmo de ela começar a cair, um aroma fresco que parecia lavar a tensão dos últimos dias. Na sala, Antônio estava sentado numa cadeira de balanço antiga, com um casaco de lã azul, os olhos fixos na janela, enquanto as gotas de chuva desenhavam caminhos no vidro. Isabel aproximou-se devagar, sentando-se ao seu lado. "Quer que eu lhe prepare um chá quente?" perguntou, enquanto lhe pousava uma mão carinhosa no ombro. Antônio sorriu, um sorriso cansado mas sincero, e aceitou. Durante aquele momento, o silêncio deixou de ser pesado e transformou-se numa cumplicidade silenciosa, onde cada gesto valia mais do que 1000 palavras. Enquanto preparava o chá na cozinha, Isabel pensava na fragilidade daquele homem que, por tanto tempo, fora um pilar na sua família. Agora, ali estava ele, dependente, vulnerável, e ao mesmo tempo com uma dignidade que a fazia respeitá-lo ainda mais. A vida tinha um humor estranho. O mesmo homem que a fazia sentir um calor proibido com um simples toque, agora precisava da sua força para continuar a lutar. De volta à sala, Antônio segurava a chávena entre as mãos, o vapor subindo lentamente, envolvendo numa espécie de aura quase mágica. Isabel reparou nas suas unhas cuidadas, nos pequenos sinais de idade que o tempo deixará na pele, e numa cicatriz discreta no pulso esquerdo, que parecia guardar histórias não contadas. Isabel, sabes que sempre admirei a tua coragem, disse ele, a voz rouca pela emoção. E agora, mais do que nunca, preciso dessa coragem ao meu lado. Ela sorriu, sentindo um calor intenso no peito, uma mistura de ternura e um desejo reprimido que insistia em não desaparecer. Quando a tempestade desabou lá fora, um trovão ribombou forte, fazendo a luz piscar por breves segundos. Antônio ergueu-se devagar, apoiando-se na bengala, e caminhou até a lareira antiga, onde as chamas dançavam, lançando sombras que pareciam sussurrar segredos esquecidos. Isabel sentiu o perfume do seu colar de madeira que ele usava discretamente, um presente de uma antiga namorada, talvez, ou um talismã contra os fantasmas do passado. "Sabes, Isabel", começou ele, "há coisas que nunca te contei. Coisas que poderiam mudar tudo o que pensas sobre mim, e sobre a nossa família." Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e apreensão. "O que quer dizer, Antônio?" perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ele hesitou, o rosto marcado pela luta interna. "Há um acidente, algo que aconteceu há muitos anos, e que nunca foi um acidente de verdade." Aquele silêncio pesado que se seguiu parecia carregar o peso do mundo. Isabel sentiu o coração acelerar. O mistério que começara com aquele bilhete no Diário Azul ganhava agora uma voz, uma sombra que se estendia pelo presente e pelo passado da família. E, no fundo, uma pergunta ardia na sua mente. Estaria ela pronta para descobrir a verdade, por mais dolorosa que fosse? Enquanto a chuva continuava a cair, a velha casa em Sintra parecia respirar um segredo antigo, prestes a ser revelado. Isabel sabia que nada voltaria a ser o mesmo. A tempestade não era só lá fora, também crescia dentro dela. Parte 3. Naquela tarde cinzenta em Sintra, Isabel vestia um casaco comprido de lã cinzenta que lhe caía suavemente pelas ancas, contrastando com o vestido justo de malha preta que realçava suas formas delicadas. Os seus sapatos de salto médio eram elegantes, mas confortáveis, perfeitos para enfrentar as ruas molhadas da vila. O seu colar de prata, uma herança da avó, brilhava discretamente sob a luz fraca, enquanto seus olhos castanhos refletiam uma determinação renovada. Decidiu que era hora de investigar o passado do sogro. Com o Diário Azul na mão, saiu em direção ao Arquivo Municipal, um edifício antigo com paredes de pedra e janelas altas, onde guardavam registros que remontavam a séculos atrás.
Ao entrar, o aroma de papel envelhecido e madeira molhada envolveu-a como um abraço misterioso. Sentada numa mesa de madeira polida, começou a folhear documentos antigos, fotografias e notícias de jornais locais. Procurava algo que explicasse as palavras enigmáticas do bilhete. Não foi um acidente. Ele sabe tudo. Enquanto seus dedos deslizavam pelas páginas, Isabel sentiu uma presença atrás de si. Procurando segredos. Isabel? Era o Joaquim, o bibliotecário, um homem de meia-idade com óculos redondos e um sorriso travesso. Aqui em Sintra, todos temos um segredo ou dois. Ele piscou-lhe o olho, fazendo-a sorrir. Apesar da tensão que sentia. Com a ajuda de Joaquim, descobriu uma série de acontecimentos antigos ligados à família de Antônio. Havia um acidente, sim, mas parecia estar envolto em sombras e suspeitas. Um conflito de interesses, uma traição velada, e uma promessa quebrada que ainda ecoava no silêncio dos anos. Ao sair do arquivo, a chuva tinha parado, mas o céu permanecia carregado, como se o passado ainda estivesse prestes a desabar sobre eles. Isabel sentia o peso da verdade apertar-lhe o peito, mas também uma curiosidade que impelia adiante. De volta à casa, Antônio estava na varanda, olhando para o horizonte nevoado. O seu rosto, normalmente firme, mostrava agora linhas de preocupação e cansaço. Isabel aproximou-se, o som dos seus passos a misturar-se com o farfalhar das folhas molhadas. Antônio, descobri coisas que explicam o que escreveu, disse ela, a voz firme. Ele virou-se lentamente, os olhos a brilhar com uma mistura de medo e esperança. Então já sabe, murmurou ele. Mas há mais, Isabel. Coisas que não posso contar sozinho. O seu olhar fixo parecia pedir ajuda, um pedido silencioso para que ela estivesse ao seu lado. Não importa o que viesse. Naquela noite, enquanto a casa dormia, Isabel sentiu uma mão quente a tocar-lhe o braço. Antônio, com uma expressão séria, sussurrou, confiarei em ti, Isabel. Juntos, vamos desvendar este misterio. A proximidade dos seus corpos, o calor do toque, criava uma tensão quase elétrica, onde o perigo e o desejo se cruzavam numa dança delicada. Mas o que Isabel não sabia era que, do outro lado da vila, alguém observava. Uma figura encapuzada, escondida nas sombras, sorria de forma enigmática, sabendo que a verdade que procuravam poderia mudar tudo, e que o jogo acabará de começar. Parte 4. Na manhã seguinte, Isabel escolheu um conjunto simples, mas elegante. Uma camisa de seda cor de marfim, ligeiramente transparente, que deixava entrever a pele clara do seu peito e as linhas suaves do seu corpo, combinada com uma saia lápis azul marinho que lhe moldava as ancas com discrição. Nos pés, uns sapatos de salto baixo em pele castanha, confortáveis para as longas horas que sabia que a esperavam. O seu cabelo estava solto, caindo em ondas suaves pelos ombros, e no pulso usava uma pulseira fina de prata que tilintava delicadamente a cada movimento. Isabel sentia-se como se estivesse a entrar num território desconhecido. Os corredores da Câmara Municipal de Sintra eram frios e austeros, cheios de papéis amarelados e funcionários com olhares desconfiados. Procurava o registro de um processo antigo, relacionado com a família de Antônio, que poderia lançar luz sobre o acidente misterioso. Depois de horas a vasculhar documentos, encontrou finalmente uma pasta empoeirada com o nome de Antônio Silva gravado num selo antigo. Abriu-a e descobriu relatos de um acidente de viação, mas também cartas trocadas entre figuras influentes da vila, sugerindo que o ocorrido fora encoberto por interesses obscuros. A história envolvia dinheiro, poder e uma traição que abalara as fundações da família Silva. Enquanto lia, sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Com o coração acelerado, fechou a pasta e decidiu que precisava de falar com Antônio. Ao chegar à casa, encontrou-o sentado na sala, vestido com uma camisa azul clara e calças de linho bege, o cabelo grisalho ligeiramente desalinhado, como se as preocupações da vida o tivessem deixado sem tempo para a rotina. Os seus olhos encontraram os de Isabel, cheios de uma mistura de surpresa e resignação. Descobri a verdade. Antônio, disse ela, aproximando-se devagar. O acidente não foi acidente. Alguém quis que tudo ficasse assim, escondido. Ele suspirou profundamente, e por um momento, o peso dos anos pareceu esmagá-lo. Isabel, há coisas que é melhor deixar enterradas, murmurou, a voz baixa, quase um pedido. Mas a determinação dela era mais forte do que qualquer receio. Naquela noite, enquanto a casa se mergulhava no silêncio, Isabel e Antônio sentaram-se à mesa da cozinha, rodeados por papéis, fotografias antigas e cartas amareladas. A luz fraca do candeeiro projetava sombras que dançavam nas paredes, criando um ambiente quase mágico, mas carregado de tensão. Isabel notou como a manga da camisa de Antônio escorregava, revelando um antebraço forte, marcado por uma cicatriz que parecia contar uma história própria.
Ele, por sua vez, não conseguia desviar o olhar da saia justa dela, que delineava suas pernas com uma elegância discreta, deixando um rastro de perfume suave no ar. Vamos enfrentar isto juntos, disse Isabel, com uma voz firme mas doce. Antônio assentiu, sentindo-se pela primeira vez em muito tempo verdadeiramente apoiado. Mas mal sabiam eles que, naquela mesma noite, uma sombra esgueirava-se pelo jardim, observando cada movimento da casa com olhos frios e calculistas. O segredo que Isabel e Antônio procuravam desvendar não pertencia só ao passado. Estava vivo, perigoso, e pronto para atacar. E quando a madrugada chegou, um telefonema inesperado trouxe uma notícia que abalaria tudo o que pensavam saber, lançando-os numa corrida frenética contra um inimigo invisível e implacável. A verdadeira batalha estava apenas a começar. Parte 5. Naquela noite, Isabel vestia um vestido de cetim verde escuro, que lhe acariciava o corpo com um brilho subtil, deixando as costas parcialmente descobertas e realçando a curva suave do pescoço. Os seus cabelos castanhos caíam soltos em ondas naturais, e nos pés usava umas sandálias de salto alto em pele castanha, cujo som ecoava delicadamente pelo corredor de madeira da antiga casa em Sintra. Um colar dourado, com um pequeno pendente em forma de folha, descansava ligeiramente inclinado sobre a sua clavícula, acrescentando um toque de elegância e mistério. Antônio estava sentado no sofá da sala, vestido com uma camisa branca de linho, aberta no colarinho, e umas calças de algodão cinza claro. A expressão no seu rosto era grave, marcada pela fadiga mas também por uma nova determinação. A doença que o afligia parecia ter deixado uma sombra permanente, mas havia uma chama de esperança nos seus olhos, alimentada pela coragem de Isabel. O telefone tocou inesperadamente, quebrando o silêncio pesado da casa. Isabel atendeu com a respiração contida, e a voz do outro lado da linha era fria e distante, carregada de ameaça velada. Vocês estão a mexer em coisas que não deviam, disse a voz sombria. Se continuarem, as consequências serão irreparáveis. Isabel sentiu um calafrio subir-lhe pela espinha, enquanto Antônio se levantava lentamente, apoiando-se na bengala. O passado que tentavam desvendar estava a reagir, e a sua segurança, assim como a da família, estava em jogo. No impulso, Isabel aproximou-se de Antônio, segurando-lhe a mão com firmeza. A tensão entre eles não era apenas o medo da ameaça, mas também a eletricidade silenciosa de uma cumplicidade que crescia a cada instante partilhado. O desejo reprimido que antes parecia proibido transformava-se agora numa força que os unia contra o desconhecido. Naquela mesma noite, enquanto a casa mergulhava na escuridão, uma luz fraca acendeu-se no escritório de Antônio. Sobre a mesa, o diário azul estava aberto, revelando páginas marcadas por notas apressadas e símbolos enigmáticos. Isabel sentou-se ao lado dele, os seus dedos a pousarem delicadamente sobre os dele, num gesto de conforto e promessa. Mas o mistério não se limitava ao passado. Um segredo escondido, uma traição antiga, e uma conspiração que ainda se desenrolava nas sombras de Sintra ameaçavam destruir tudo o que amavam. E quando um ruído súbito no corredor os alertou, souberam que a próxima etapa da sua jornada seria a mais perigosa de todas. A casa antiga, com seus corredores rangentes e janelas que guardavam segredos, estava prestes a revelar a verdade. Mas a que preço? E no silêncio tenso daquela madrugada, uma pergunta pairava no ar. Estavam Isabel e Antônio preparados para enfrentar o que quer que estivesse à espreita? Ou seriam eles os próximos a cair na teia invisível que os envolvia? O escuro da noite guardava a resposta, e o destino da família Silva estava prestes a ser selado.